de Billy. A besta. Olá e bem-vindos então a mais um podcast de Billy a Besta. Então, já sabem, eu, Nuno Rebelo, temos também o Tiago Pedrosa e o Carlos Abrunhosa, prontinhos para abordarmos mais um tema. Olá a todos, olá Tiago, olá Carlos. Olá. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Aliás, a língua portuguesa deveria evoluir para agora também termos uma saudação em intemporal. É um bom dia. Que desse para... Não é? Não há melhor saudação que essa. Poderia ser. Nós associamos sempre o bom dia para a parte da manhã, não é? Não, há uma língua qualquer que eu acho que é até o italiano, que tem buongiorno buonasera. para o dia todo, e depois, quando começa a cair o sol, tem o buonasera e por aí. Bom, então é assim, o tema de hoje é jogos solitários, modos solitários. Ou seja, vamos abordar aquela parte e aquele tema que para alguns diz muito, para outros não diz nadinha. E, já sabem, vamos aqui recolher as nossas opiniões, vamos falar um bocadinho sobre como é que está o estado da arte do nosso hobby em relação aos modos solos, aos jogos solos, se é uma coisa já muito antiga, se é uma novidade recente, e tentarmos perceber se nas nossas opiniões pessoais gostamos, não gostamos, compramos, não compramos, como é que abordamos os modos solos dos jogos que temos ou dos que queremos vir a ter. Então, não sei, o que é que vocês têm já a dizer sobre isto? O que é que vocês acham sobre o modo solo nos jogos de tabuleiro? Faz sentido nós termos um modo solo, um modo solitário, num hobby que se diz tão social, porque junta à mesma mesa, frente a frente, várias pessoas? Carlos? É assim, de uma forma lata, posso dizer que não acho que faça muito sentido falar-se como é que é dizer isto sem Sem ser mau? Exato, é assim, sem ser mau, exatamente, porque assim, faz sentido haver modo solo, acho que sim, já poderemos falar para a frente onde é que fará sentido, na minha opinião. Mas os jogos de tabuleiro acho que foram criados para jogar em família, em grupo. E, portanto, o solo é algo que vem por acréscimo. Não deve ser a base ou não me parece que seja a gênese do produto. Da criação de um jogos de jogo. tabuleiro. Esta é a minha opinião. Tu, Tiago, o que é que tu achas sobre a criação ou ter jogos solo? Porque hoje em dia já existem jogos só solo. Ou seja, no sentido em que faz sentido ter um modo solitário quando tu devias pegar num jogo e incluir mais pessoas? É assim, vou ser franco. Eu não jogo solo, não me apraz, não gosto de jogar solo. Até já o disse porque aqui, para jogar solo, jogo no computador, divirto-me melhor. Ponto. Dito isto. Agora, a segunda parte, se calhar, eu acho que nós temos duas vertentes aqui no hobby. O jogo solo, totalmente solo, pensado para ser solo, eu acho que tem lugar. É um jogo pensado para ser solo e depois, dentro daquela categoria, pode ser bom ou pode ser mau. Isso eu acho que tem lugar. Eu acho que há uma nova afirmação, se calhar devido até à pandemia, de começar a tentar aplicar modos solo a quase todos os jogos, quando muitas vezes o modo solo naqueles jogos não é propriamente nada de especial, é só mais uma característica, digamos assim, ali um chamariz para as pessoas comprarem. Porque, por circunstâncias da vida, e acho que ficou com moda. Acho que esta moda pegou um bocadinho depois do dia. Eu vou dizer uma barbaridade, mas se calhar foi quando ela pegou mais. Foi logo a seguir ali ao Wingspan, quando a Stone Meyer criou, ou pediu para lhe criarem o Autónoma. E o Autónoma foi criado para o Wingspan. E acho que foi aqui que a coisa pegou e toda a gente depois começou isto. É espetacular. Você tem certeza nessa assim. afirmação? Não, principalmente o Between Two Cities, acho que já tinha, que é de 2015. Pronto, é
Sim, mas foi ali que começou a pegar. O que eu queria frisar é que O foi ali que se próprio pegou a Skid. moda. O próprio site tem um autónomo. Mas já agora, há uma coisa que eu aprecio aqui nos autónomos ou nos solitários, que não é bem solitários, que alguns é o que é aquela uma inteligência artificial que alguns jogos possam trazer, possa dar para jogar solo, mas que também dê, por exemplo, para jogar para adicionar uma player count. Ou seja, imagina, por exemplo, para o site existe isto. Há a expansão, está-me a falhar agora o nome, é a Fairy, qualquer coisa. Tem lá autónomas que basicamente tu adicionas ao jogo e eles jogam sozinhos, entre aspas, e adicionam player count ao tabuleiro. Quer dizer que podem ser adicionados, por exemplo, podemos adicionar 2 a um player count de 2 que estamos a jogar com 4. E isto a mim faz-me sentido. Ok, isto a mim também me faz sentido. Adicionar solo por solo, para ser solo. Pá, não. Por exemplo, eu tenho ótimos, adoro jogar ótimos, jogo imensas vezes Na ótimos, minha nunca joguei opinião, solo. é um facto. E há já até uma notícia, uma geek list. Não diria geek list, se calhar é uma notícia, não vi bem qual era a categoria dela. No BGG, que até o Carlos já partilhou, em que nós vimos que a evolução dos jogos a saírem com o solo superaram até os jogos que, em 2021, os jogos que não têm solo. E do que eu vejo pela comunidade, há muita gente que é um factor, como o Tiago estava a dizer, ter solo. Eu posso dizer que se calhar sou uma dessas pessoas. Ou seja, se um jogo tiver solo, eu fico mais atraído por ele. Pronto. Agora, entendo todas as vossas razões e agora pergunto, porque é que acham que as pessoas jogam solo? Se calhar temos pessoas que adoram jogar solo porque não querem, sei lá, ter interação com as outras pessoas. Outras pessoas jogam solo porque não têm com quem jogar. E eu incluo-me nessa segunda parte. Então, eu acho que é um bocadinho das tuas. Eu acho que há um mercado que lá está, é um nicho dentro do nicho, como há os Wargames, como há outras coisas parecidas, que é para jogos solo. Há pessoas que só gostam de jogar solo. Quanto a isso, não temos nada contra, não é? Depois, há pessoas como tu, que são pessoas sociais, ou seja, gostam de jogar os jogos socialmente, mas devido a algumas circunstâncias da vida é-lhes mais complicado. Então, o escape é jogar em solo. Sim, porque tu se calhar partilhas muitos jogos com a Ana. Eu não. Pronto, ou seja, não tenho com quem partilhar, por isso... Sim, mas estou a dizer, por exemplo, em casa, vocês estão numa quarta-feira à noite, e até se vos jogar qualquer coisa, vão à estante, tiram e jogam. Eu, se numa quarta-feira à noite quiser jogar alguma coisa, tenho que pegar um jogo e tem que ser um jogo de modo solo, ou então tenho a parte digital. Sim. Pronto, exatamente, online. Aí, sim, aí tenho que encontrar alguém que queira jogar. Mas eu, de certa forma, gosto que o jogo tenha um modo solo, porque, às vezes, ultimamente nem tanto, tenho jogado e jogo os modos solo dos jogos. Mas diz-me uma coisa, ficas satisfeito com esse modo solo? Ou seja, achas que esse modo solo é uma fiel representação do jogo a vários Isso era uma jogadores? pergunta que eu também tinha para todos e aproveito já que tu a fizeste e vou tentar responder. Até que ponto é que, sei lá, estou a jogar um Wingspan a solo? É assim, ele simula mais ou menos, e o Wingspan até tem um bom modo de solo, ele simula mais ou menos, efetivamente, as ações dos outros jogadores. Não é igual, porque havia ali interações e decisões que se calhar o jogador teria que fazer na hora, diferente do que a carta, não é? Ou seja, do que a carta vai pedir, mas ele imita bastante bem. Por exemplo, jogos a solo, estou a pensar no Nova Luna, no Sagrada, são jogos que já não têm um automa e se calhar já não precisam de o ter, porque também são jogos abstratos em que tu estás quase a competir contra o teu melhor score. Sim, estás a competir com o score. Já agora, olha, ponho aí o Pandemic. O Pandemic é um jogo que, embora não tenha solo, é um jogo que eu já joguei joga-se a bastante Pandemic bem a solo uma vez. Não tenho oficialmente, não tenho um modo a solo, mas eu não sei eu se na acho caixa que diz eu a se partir calhar de um. imprimi à parte, sim, talvez. Mas o jogo normal joga-se a solo. Aliás, eu quando jogo com a Ana jogamos sempre com 4 personagens. 2 cada um. Ok. Tornar o jogo até um bocadinho mais... Quanto mais personagens, como há menos cartas no baralho, o jogo fica ligeiramente mais difícil.
e embora cubras mais território, precisas de mais, tens mais, O jogo... tens menos cartas. Sim, o jogo é mais rápido, sim. Carlos, tu costumas jogar solo? Não. Eu antes de responder-te a isso, estava-vos a ouvir e estava aqui a pensar que muito antes, quando já há um bom pedaço o Tiago falava na questão de quem é que começou com esta moda, quem deixou de começar. E eu recordo-me perfeitamente de existir já há muitos anos atrás, essas geek lists, pelo menos uma muito ativa, com as versões solos de jogos multiplayer. E portanto, eu acho que o que aconteceu neste momento foi só a perspicácia das editoras a perceberem que existia um micro nicho aqui de pessoas que gostariam de jogar o jogo em versão solo e que o Sim. procuravam e que não o conseguiam encontrar nas editoras, ou seja, na sua versão original, e portanto o que faziam era acabavam por recorrer pronto, pessoas mais Sim, ativas no hobby que o faziam à sua maneira, no fundo, não é? Que criavam as suas próprias versões solos dos jogos. Pronto, e basicamente foi investir um pouquinho nisso. Agora, em relação à tua questão, se jogo jogos, eu não me considero ser um jogador solitário. Muito raramente o faço. Utilizo a versão solitária quando preciso, e até nem é a versão solitária para vencer, já falámos aqui nisso. Para aprender o jogo é que eu simulo muitas vezes uma partida. Ora, aí É um está. bocado diferente de jogar em solo, não é? Ok. Sim, é diferente. Jogas por todos os jogadores, é isso? Por exemplo, faço uma partida a 3 e jogo por cada um. Mas, Isso no nunca particular, jogo a solo. Há um jogo que eu gosto muito de jogar a solo, porque por defeito eu não gosto muito nem procuro sequer saber como é que se joga a versão solo, caso eu a tenha. Mas há um jogo que tem uma versão solo bastante engraçada e que é o Castle of Burgundy, mas o card game, que é um jogo mais pequenino, que ninguém gosta, que foi lançado em 2016. A maior parte das pessoas não dá muito valor a esse jogo. E ele tem uma versão solitária em que o automa está bastante. Nós basicamente temos que ultrapassar sempre ali um valor ao fim de cada ronda, caso contrário, perdemos o jogo. E portanto é uma luta contra aquilo, portanto, é uma questão é uma corrida para fazer os pontos necessários para poder ter acesso à próxima ronda. E esse é o jogo que às vezes até procuro jogar quando me apetece jogar qualquer coisa sozinho. Agora, tenho ideia, por exemplo, jogos completamente a solo, só me recordo de um que tenho algum interesse, isto só para dizer o interesse que eu tenho em jogos a solo ou na versão solo dos jogos, dos jogos multiplayer com versão solo, que é o Coffee Roaster. Não sei, esteve na Riacon e fiquei com muita. O Coffee Roaster é um jogo para aí de 2015. 2019. É? 2015? Eu penso que é mais antigo. A versão que tu viste é capaz de ser mais recente, sim. Mas eu acho que o jogo já é mais antigo. Sim, aquilo nasceu com uma outra versão que não aquela que vocês viram na Riacon. Aquela que vocês viram é da DLP, já é uma versão melhorada do jogo. Mas aquilo é um jogo. Penso que é japonês, de um criador japonês. Epá, na minha opinião, o modo solo é uma boa forma para quem não tem companhia para jogar e precisa muito de jogar. Não achas que é uma boa forma? Também não achas que é uma boa forma de tu conheceres o jogo? Mas é sobretudo. Pronto, se calhar vou brincar aqui um bocadinho com isso, mas eu acho que é mais assim uma espécie de uma metadona lúdica. Assim, o pessoal está a ressacar, não é? Não consegue. O solo é uma metadona lúdica. Exatamente. Então, precisamente, já não tem contacto com o dealer. O dealer, entretanto, foi já ao lado, não é? E já não tem acesso à droga. E depois os amigos ali à volta também não ligam nenhuma. E pá, ele precisa de jogar e basicamente procura um CAL. Basicamente um CAL é um centro de atendimento a ludodependente. Estás a ver? Vai lá, joga a versão solo do jogo e aquilo passa. Pronto, e pronto, eu acho que o modo solo é um bocadinho isso. É uma forma de tu... Disseste o CAL. O CAL. É o CAL. Não é o CAL, é Okay. o espaço, tempo, CAL. Só CAL.
As iniciais do Centro de Atendimento a Ludodependentes. Percebes? Ok, nós sempre a aprender. É a minha opinião. Embora respeite quem gosta de solos. Claro. Mas, por exemplo, só para confirmar, esse Coffee Roaster é efetivamente de 2015. Por exemplo, eu, às vezes, já disse isto aqui, mas hoje como o tema é modos solos, eu muitas vezes tenho vejo um jogo em Kickstarter que até me interessa. Eu procuro, por exemplo, se tiver modo solo e se tiver no online, disponível, Tabletopia ou Tabletop Simulator, eu procuro em ir experimentar. E uma das formas que eu faço é até experimentar sozinho. Ajuda-me a entrar nas regras, porque eu tenho que as ler. Ajuda-me a perceber um pouquinho da mecânica do jogo. E ajuda-me a ter depois a capacidade de explicar e de incluir alguém para tentar fazer um teste a 2 ou a 3 ou a 4. Confesso, e não sei qual é a vossa opinião, mas também como vocês não são grandes jogadores a solo, o que acontece é que também não vão conseguir dizer-me isto. Ou seja, até que ponto tu jogares a solo, e era essa a pergunta que eu te fazia, Carlos, até que ponto tu jogas um jogo a solo e ficas a perceber como é que é a dinâmica do jogo. Eu não percebi nada do que tu disseste, Nuno. Peço desculpa. Não percebi nada. O que eu estava a dizer é que, como eu sendo uma pessoa que procuro jogos, por exemplo, muitas vezes no Kickstarter, tento jogá-los de forma solo, solitário, se os houver e se estiverem disponíveis online, para que me deem uma sensação do jogo, ou seja, qual é a forma. Agora, a pergunta que eu vos fazia, mas que uma pergunta que se calhar eu próprio é que a vou conseguir responder, porque vocês como não jogam muito, que é o facto, será que os jogos a solo que eu já joguei, depois quando eu os vou jogar a multiplayer, coincidem? São iguais? São parecidos? E isto sou eu a pensar, sei lá, estou a pensar no Architects, já joguei o Architects a solo. Sim, acho que funcionou. Darwin's Journey, joguei a solo. Acho que funcionou. Wingspan, também acho que funcionou. Ou seja, o modo solo acaba por mimificar o jogo com outra pessoa. Sim. Se calhar, os jogos que não tanto, se calhar foi... Lá está, voltando ao Sagrado, ao Nova Luna. Aí, se calhar, a experiência em multiplayer é muito melhor. Sim. Agora... sim. Penso que sim. Há jogos em que o modo solo te faz entrar no jogo e até perceberes a dinâmica, como é que vai ser com outros jogadores. Há outros jogos que talvez não. Agora, jogos solo, que eu tenho só para uma pessoa, eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum na minha coleção. Ponderei na altura, quando saiu o Under Falling Skies, da Devir, estão a... Pronto. Ponderei. Entretanto, até pedi emprestado ao Cristóvão, que ele tinha uma cópia, e até joguei nem foi uma campanha, joguei só a primeira parte de uma campanha. E depois pensei, não faz sentido. Ou seja, eu acho que cheguei à conclusão de que eu não sou um jogador solitário, eu jogo de modo solo, quando me apetece jogar e tenho que ir ao Cal, exato. E não encontro ninguém, então vou jogar algo solo. Mas não sou um jogador solitário. Não. Dás um trago, não é? Sim. Na metadona lúdica. Na metadona lúdica. Que é a versão solo. É verdade. É a versão solo. E passa-te, não é? A vontade passa. Sim, a vontade passa-me. Eu posso voltar a repetir. Posso... passar para outro. Não é fácil largares. Depois de te meteres nos jogos, dificilmente largas, não é? É verdade. Agora é assim. Vamos continuar. Agora, pergunto-vos. Vocês conhecem designers que só estão a fazer modos solos? Isso existe? Conhecem algum? É assim, eu pessoalmente não conheço ninguém, mas sei que existem designers muito que são procurados especializados para fazer modos solo para as editoras. Tenho ideia disso. Okay. Não sei, é concretizar quem, mas... O Tiago estava a falar da Automa Factory, e por trás da Automa Factory está eu vou ter que ler, que eu não sei o nome de cor, está bem? Morten Momad Pedersen. Não sei se ele será inglês, francês, é o que ele quiser ser. E então, ele, pelo que eu percebi aqui numa pesquisa rápida, pessoal, vocês desculpem-me, eu posso estar aqui a meter muitos pregos. Foi só uma pesquisa rápida. Ou seja, ele trabalhava efetivamente para a Stone Meyer, muitas vezes como freelancer,
E depois passou a desenvolver, ficou sempre mais responsável, talvez por um gosto pessoal, porque ele tinha um blog também ligado à parte do sol e do solitário. E ele passou então a ser mais responsável pela parte solitária, modo solo do jogo. E o trabalho começou a ser tanto que ele teve que fundar então a Automa Factory, onde hoje em dia são fabricados muitos modos solos de muitos jogos. Grande maioria deles da Stone Meyer, por isso eu não sei se a Stone Meyer tem um grande peso sobre a empresa, mas, por exemplo, eles já desenvolveram... Para o Terraforming, para o Terra Mística, há uma expansão que penso que tem exatamente esse nome. Automa Factory. Ok. Pronto, eles fizeram Between Two Cities, Shatterstone, Euphoria, Gaia Project, Glenmore, Libertalia. Tens aí o Libertalia em casa, também deve ter o Automa Factory, Tiago? Tem. Olha, engraçado, estou a ler aqui agora. Patchwork Automa. Ou seja, existe não sei, deve ser para o mesmo jogo, certo? Do Patchwork. Presumo que sim. Red Rising, Rolling Realms, sei lá, Tapestry, Terra Mística, Automa, Solo Box, Viticulture. Acho que isto são quase todos jogos da Stone Meyer, não são? São. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu um bocado disse que tinha começado no Wingspan, mas eu enganei-me. Como é óbvio, vocês disseram bem. Aliás, o Autónoma chama-se Autónoma porque ele foi criado a primeira vez para o Viticultura. Para o Viticulture. E o modo latino / italiano para solo ou para jogo automático é Autónoma, que eram aquelas caixinhas ou robôs que se mexiam sozinhos. Até existem os pianos, etc. E chamam-se autónomos. E é por causa disso que eles batizaram-o como autónoma. Portanto, ou eu estou muito enganado nisto que eu estou-me a lembrar agora, ou o primeiro solo da Autónoma Factory foi feito para o Viticultura, o Viticulture. Portanto, e vem daí Possivelmente. a ligação tão umbilical que tu falavas. É assim, olha, eu tenho aqui, estou a ler aqui a página dele no BGG e o que diz é que foi para o Euphoria Ignorance is Bliss Expansion and the Circle of Automa. O para primeiro? o negociador. Para o Van's Riders Hostage Negotiator. Não sei, eu não tenho a ordem, só diz, tem este nome, pronto, e por aí. Mas sim, é por aí, ou seja, basicamente, em termos a fazer modos solos, acho que a mais famosa é esta. E depois existe um outro designer, mas eu tentei procurar, mas ainda não consegui achar, e geralmente até é vendido, ou seja, o nome dele já deve ter algum peso na indústria, porque apresentam o nome do autor, e depois, à frente, Solo Game by... E depois tem o nome desse outro designer, de qual agora não me lembro do nome. Mas peço desculpa. Por exemplo, o Vital, eu sei que ele, os jogos solo, ou melhor, os jogos solo, os modelos solo que ele faz, não são ele que cria. Ele envia via a editora dele para outro editor, para outro designer, fazer o modo solo, por exemplo. Penso, sim. E provavelmente será esse que estás-te a lembrar. É possível. A realidade é que muitos designers... É assim, na criação de um jogo, agora que estou um bocadinho mais ligado a isso, tu vais percebendo, não é? Ou seja, tu às vezes crias um jogo e percebes logo, olha, isto dá para jogar bem a solo, ou se eu fizer isto ou aquilo, se calhar incluir aqui 2 ou 3 coisas, incluo aqui facilmente um modo solo. Há outros jogos que se calhar não, que tu tens que efetivamente partir mais pedra e criar esses bots automáticos que te vão imitando as ações dos outros jogadores. Mas pronto, eu acho que isso vai também depois do tipo de jogo que tu estás a criar. Carlos, tu há pouco disseste uma coisa, e então, onde é que faz sentido haver o modo solo? Onde é que faz sentido? Opa, eu acho que o modo solo faz sentido porque existem pessoas que de facto gostam de ter essa versão, essa possibilidade no jogo. Para aprender o jogo em si, eu acho interessante ter-se modo solo. Mas não... Pá, eu não procuro, lá está, eu não procuro muito comprar o jogo em função disso. Não é um pré-requisito para mim. Entendo perfeitamente que para algumas pessoas que têm pouco, ou que não têm grupo para jogar, ou que não têm pessoas com quem possam jogar, isso possa ser um fator decisivo na altura de comprar um jogo. Aceito perfeitamente isso. No entanto, eu pessoalmente, pá, não é. Para mim não é.
Portanto, Não entendes. entendo, não, o entender eu entendo, mas não é Ok. decisivo. Não é decisivo para mim. É isso. Então tu achas que o modo solo faz sentido nessa forma, ou seja, numa forma até mais comercial? Sim, e porque há pessoas que de facto gostam de jogar solitário. Porque assim, se não fossem as editoras a criar as suas versões solo, haveria certamente gente a criar a versão solo do jogo. Porque Sim, os os fãs. fãs e os seguidores mais ativos do BGG, sobretudo, foram criando ao longo destes anos as suas próprias versões, as suas próprias tentativas, mesmo nos próprios fóruns do jogo. Eu recordo-me perfeitamente de alguns jogos em que eu ia procurar informação sobre o jogo e uma das entradas dos fóruns era sempre uma coisa relacionada da solo version ou coisa do género. E portanto, é a tentativa de explorar uma versão sem necessitar de outra pessoa lá. Umas mais complexas, outras menos, mas recordo-me perfeitamente até de ler um pouco sobre isso na altura e várias pessoas darem os seus contributos para a versão que alguém criou ou para o desenvolvimento de algum tipo Sim. de proposta, melhoria. Portanto, é quase um. Sabes o que é que eu acho? Sim. Eu acho que também, no que tu estás a dizer, acho muitas vezes que existem pessoas que querem partir de um jogo que já existe, ou seja, que é uma versão de 2 a 4 jogadores ou 2 a 5, e como Exato. tudo já está criado, é-lhes mais fácil, se calhar, partirem, tirarem daqui ou acrescentar pequenas coisas para passar para um modo solo. Não acham? Fiz-me entender? Sim, acho que sim. Sim, eu acho que sim. Mas como é que eu ia dizer? Eu acho que há dois mundos aqui quase que são, como o dia e a noite. Há pessoas que só vivem de noite, imaginemos, e há pessoas que só vivem. Eu acho que partilhamos todos o mesmo mundo. E acho que é o que acontece aqui um bocadinho neste Sol versus muita gente. É aquilo que o Carlos estava a dizer. Houve sempre pessoas a jogar jogos solo. Houve. Nem que seja a criar os próprios solos. Ponto. Se o jogo fica tão bom ou não, pá, se calhar sim, se calhar não. Se calhar é apenas como é que eu ia dizer? Um desenrasque para quando não temos mais ninguém, mas queremos mesmo explorar aquele jogo. Sim. E depois há as outras pessoas, que não vou dizer que são as de dia, são as de noite, mas é o inverso, que é as pessoas que não exploram esse campo porque não têm essa necessidade ou não têm esse gosto. Há pessoas que estão neste canto de solo porque tem que ser, como tu, por exemplo, entre aspas, Sim. tem que ser, e há as pessoas que gostam mesmo, efetivamente, Genuinamente. exatamente, genuinamente jogar solo e preferem muito mais jogar solo. Por exemplo, estou-me a lembrar do My Girl, que foi um Kickstarter que saiu há pouquíssimo tempo. Eu, que não gosto de solo, tive quase para experimentar. Aquele jogo estava com um hype tão grande que eu queria experimentar, depois acabei por nem o experimentar, nem o comprar, porque já nem jogo os meus jogos a multijogadores, nem os meus jogos de computador, quanto mais um jogo de solo, e achei que era disparate, mas gostava de experimentar. E, por exemplo, o Arkham Horror é um bom jogo. Aliás, é um jogo que muita gente, o Arkham Horror, o card game, que muita gente joga a solo. Sim. Depois há aquela parte de. Eu queria dizer isto há pouco. Eu compreendo isso de jogar solo a primeira vez. Aliás, eu por regra, quando estou a aprender um jogo, se jogo solo. Mas jogo um A solo. Como é sério? que eu ia dizer? Então és Sim, como o Carlos. Lá está. mas jogo um solo assim com muitas aspas. Jogo um solo a duas mãos para explorar o jogo. Não jogo jogos o modo solo. Ok. Eu quando aprendo as regras de um jogo, eu só leio as regras, não... Eu, por regra, leio as regras. Mas eu prefiro estar a ler as regras e estar a ver as peças. És daquele que mexes, pronto. Queres é mexer. É uma coisa minha, gosto de mexer, que sabe fazer. Sim, é isso. Mas pronto, aliás, o meu jogo não, a minha maneira de começar com o jogo é esta. Eu pego no jogo, começo a ler as regras, faço o setup Sim. e depois vou seguindo. Quando leio as regras, vou fazendo mais ou menos os passos que as regras me dizem para fazer. Ok. Normalmente faço um turno ou dois a jogar a solo, mas a fingir que sou duas pessoas. Não, duas Sim. ou três não. Duas pessoas a fazer mais ou menos alguma tentativa de jogada. E este é o meu modo. É engraçado. Eu faço isso, mas mesmo no modo solo. Não, eu nunca faço isso no modo solo, porque depois há pequenos pormenores no modo solo que variam para o modo multiplayer. E como eu raramente vou jogar em solo, opá, não tenho essa necessidade, sinceramente. Certíssimo. Sim.
Isso é verdade. Ou seja, e daí vem aquela pergunta que há pouco eu tive que me fazer a mim próprio, porque como vocês não são jogadores, é solo, que é se... Pronto, há pequenas diferenças no modo solo para o modo multiplayer. Agora eu pergunto-vos uma coisa. E aqueles jogos... Agora eu vou fazer uma pergunta. Aqueles jogos que são multiplayers, mas na realidade são solitários. Carlos, qual é a tua opinião? Olha, a minha opinião é assim... Não... Esse já deves ter jogado algum. Pois, quando falava há pouco naquele jogo do Castle of Burgundy Card Game, ele é um multiplayer, não é? Ele não é um solo game na sua essência. E aliás, a esmagadora maioria dos jogos com que já contactei não são solo games puros, são multiplayer games com versão solo. Está bem? Pronto, esclarecendo isto, Certo. não me incomoda nada, mas como não é fácil ver um jogo absolutamente condicionado ao fator de sorte, por exemplo. Não é bem isso que eu quero dizer, ora bem. A tua pergunta era mais se eu achava que um jogo a solo dá uma verdadeira Não, ideia a minha pergunta é muito simples. Há uns jogos Então, que nós abrimos a caixa, tu abres a caixa e pensas que vais jogar a 4 jogadores e jogas efetivamente. Só que o jogo tem interação zero entre os jogadores e tu estás a jogar modo solitário. Pronto. No fundo é jogos que são multiplayer games, solo multiplayer game, não é? Pois, esses géneros de jogos a mim não me incomodam nada. Gosto até, não me importa nada de jogar. Mas, na verdade, Não, estás ali a ver eu umas não bejecas sei, com a no fundo ia malta. de encontro àquilo que eu ia dizer. Eu não sei até Oh. que ponto é que um jogo que tenha uma versão que tenha pouca interação tem mesmo zero de interação. Existe sempre alguma interação, estás a perceber? Eu acho que há sempre. Ok, sim, por mais acredito que tu que sim. faças Na o teu pontuação. joguinho e nada ou quase nada interfira. Há sempre qualquer coisa que interfere com o teu jogo, nem que seja porque alguém escolheu Sim. uma carta que tu precisavas. E aí já até a interação é bastante... Às vezes ela é bastante indireta, não é? A interação. Mas acho que, pronto, respondendo, até gosto de jogar jogos que não tenham essa interação tão evidente e o chamado Take That, não é? Aquela coisa in your face. Isso aí é que até me incomoda um bocadinho, esse género de jogos. Tiago, e o que é que tu achas? Como é que tu te sentes quando tu abres uma caixa e, na realidade, o jogo que era para 4 pessoas, afinal, é para 1, mais 1, mais 1, mais 1? Eu partilho um bocadinho a visão do Carlos. Não vou dizer que não. Não me chateia nada. Não me chateia nada. Não, vocês já sabem que não é dos que eu mais aprecio, porque eu gosto sempre um bocadinho de porrada entre os jogadores. Gosto um bocadinho de confronto. Gosto de aquela parte estratégica que não seja única e exclusivamente lutar pelos pontos. Eu agora vou conseguir mais um ponto ali. Não. Agora vou chatear aquele para ele não conseguir aquele ponto ali. Gosto muito mais desta interação. Mas eu também não desgosto disso, completamente. Também não desgosto desse lado do jogo. O que desgosto é, por exemplo, mas aí já estamos a entrar dentro de mecânicas, não é? E há mecânicas que sim, claramente já estamos um bocadinho propiciam, fora. o area control, por exemplo, é claramente Take that. uma tomada, é um mecanismo que obviamente ou take that, Toma lá na cara. O area control, que é, tens mesmo que lutar, não é? Pelo teu espaço, e isso às vezes pode se tornar cruel. Então deixem ver se eu entendi. Se eu vos colocar os dois na mesma mesa, cada um a jogar um jogo solitário, vocês já gostam? Não vou dizer Solitário, o mesmo jogo em que se joga de forma quase solitária, não é? Por exemplo, vamos pegar em exemplos. Vamos pegar em Sim. exemplos. Pegando no exemplo do Castle of Burgundy, já ouvi muita gente a dizer que o jogo é um multiplayer solitário. Eu não acho que o Burgundy Não acho que seja muito. Não acho, muito honestamente não acho. Porque tu, se estiveres com atenção, e deves estar, não é? Porque muitas vezes podes não estar com atenção ao jogo do outro e aquilo torna-se um solitário, não é? Mas depois dás a vantagem toda ao outro. Porque ele vai buscar as coisas que precisa e tu não foste tirar-lhe as coisas que ele precisa. E o Burgundy funciona assim, eu acho. Ou seja, eu às vezes não sou muito eficiente precisamente por estar em modo solo e com péssima visão periférica. Mas isso acontece nós precisamos muito. Estar... Também a mim. Então, mas vocês os dois que gostam de confronto, isso não vos deveria passar.
Mas é pronto, estou a passar uma diferente. imagem errada. Eu não gosto de confronto. Atenção. Não, Não mas é é o que eu diferente. prefiro. Mesmo assim é diferente. Deixa-me só dizer isto. É diferente porque, por exemplo, no Castle of Burgundy, nós estamos muito focados em quê? Constantemente a olhar para o nosso board. De vez em quando não. Depois olhamos para o tabuleiro principal e de vez em quando vamos olhar para o tabuleiro das outras pessoas. E atenção que eu só joguei, eu acho que o Castle of Burgundy a 2, portanto. E só de vez em quando é que vamos lá ver os outros. E o que é que isto faz? Faz com que eu esteja muito, muito, muito focado em mim e depois não esteja a ver e planificar bem o jogo. Por exemplo, normalmente em jogos de Take That, por exemplo, uma coisa fácil, seja os jogos de área control, de controle de área, é muito fácil porque a ação está toda ali no meio. Estamos todos focados naquele meio. Não há tanto aquilo que estou a olhar para mim e de vez em quando até estou a olhar para o outro para ver o que é que está a acontecer. E já agora, uma à parte, já vi pessoas a ficarem chateadas, não vou aqui dizer nomes, do género de dizerem coisas, só fizeste isso para me prejudicares, não é? Sim, mas Quando... ok, mas há jogos em que tu tens que deixar de fazer uma boa ação para ti para fazer uma ação que prejudique bastante o teu jogador, o teu oponente. Claro. É assim, a jogos a 2, uma ação que prejudica o outro, estás a ganhar pontos para ti, ponto. A mais de 2 jogadores, tens ali um efeito de minimizar, maximizar. Eu impeço aquele jogador de ganhar, vou ajudar aquele se calhar a ganhar mais uns, mas eu também vou ganhar por cima. Portanto, tenho estes efeitos. E eu acho que isto faz parte, é uma parte integral do jogo. E é das coisas que eu mais gosto do jogo, calcular estas jogadas. Sinceramente, é das coisas que eu mais aprecio. E chateio-me profundamente quando pessoas ou olham para mim de lado quando eu estou a olhar para o jogo delas para ver o que é que eles estão a fazer para vais-me dedicar a seguir, o que acontece, ou quando me mandam uma boquita desse género, etc. Eu encontrei aqui uma lista no BGG Board Game Geek, que é a lista de 2021 do People's Choice Top 200 Solo Games. Ou seja, são 200 jogos alinhados e eu vou mandar o link, mas primeiro quero fazer suspenses. Então, quem é que vocês acham que está em primeiro lugar nesta lista? Vá. Não faço Podem ideia. dizer... O site, caramba. pá, é ou coisa do género. Não, o site Pronto. é impossível. Obrigado por terem testado. O site em primeiro no solo game? Testado? Não. Obrigado por terem participado neste concurso, mas erraram os dois. O primeiro, que se mantém há 3 anos, é o Spirit Islands. Não, eu sei que tu não disseste nada, mas tu... Eu sei que tu não Jogo disseste narrativo, nada. não é? Não. Eu não sei, nunca joguei, não, conheço a capa e o nome, mas nunca fui pesquisar. É um jogo cooperativo. Sim. Ok. É um jogo cooperativo. Em que também tens area control. É isso que eu queria Pronto, dizer, desculpa. Então, segundo lugar é o Mage Knight Ultimate Edition. Também já está há 3 anos em segundo lugar. Depois temos o Marvel Champions, The Card Game, Gloomhaven. Gloomhaven, sim. E depois, Gloomhaven está em 4º lugar nesta lista. Em 5º lugar, Tiago, para ti, está o Arkham... Como é que é? Arkham Horror, The Card Game. Pronto, lá está. E tu nunca jogaste. Não. Porque não tens necessidade. Não tenho necessidade e nem tenho gosto. Pronto. Mas atenção, de jogar com a Ana, às vezes parece que estou a jogar solo. Child. O que é que isso quer dizer? Continuando, então, nesta lista, depois temos, sei lá, Terraforming Mars, Too Many Bones, The Lord of the Rings. Lord of the Rings, está aí um que eu gostava de experimentar. Olha, está o Robinson Crusoe, que geralmente é um jogo que eu ouço muita gente a falar bem a solo. Também existe a Gaia Project, ou seja, Olha, o Ion Zen também está aqui. Ou seja, tem uma data deles. Depois, existem coisas também, tal como o Carlos estava a dizer que, ou seja, há muitos anos que tem sempre vindo a acompanhar as entradas nos jogos e tem sempre lá uma entrada de solo, a versão solo do jogo. Existem concursos de jogos solitários para print and play, ou seja, em que tu tens pessoas que fazem e que desenham especificamente jogos solitários para aquele tipo de trabalho. Pronto. E alguns que eu vi até têm muito bom aspecto. Opa, lá está.
É daquelas coisas que eu não aprecio. Mas gostava já agora de dizer uma coisa. Aqui o Mage Knight, vou fazer só uma referência ao Philip Leite, que adora este jogo. Sim. By the way. Será que ele já jogou solo? De certeza, ele joga muito solo. Por acaso era uma boa pessoa para nós o termos aqui. Filipe, olha, perdeste a oportunidade. Hoje não estás connosco? Não fala. E aquilo que me surpreende, sinceramente, é aqui o Gaia Project. Assim, um 4X, o Gaia Project é muito explorar, etc. A solo, não sei até que ponto que... Digo eu. Tiago, é porque o automa que lá tem dentro é bom, certo? Lá está. Deve ser. De certeza. Pronto. Ou seja, foi pensado para ser jogado a solo. Porque eu acho que depois também há isso. Há muitos jogos que se atiram para lá os restos, uns perlim-pim-pins, e depois acham que aquilo joga a solo. E depois existem pensamentos críticos e de design estruturados para ter um jogo solo. E quando isso acontece, é claro que os jogadores vão jogar e vão dizer: este solo é bom. Aquele solo é mau. Isso é de certeza. Isso é de certeza. Não. E eu acho que isso faz muita diferença. Não, faz. Aliás, eu acho que é aquilo que eu um bocado disse, que é, de repente parece que toda a gente quis meter um modo solo no seu jogo, mesmo que o jogo não fosse solo. Ok, concordo com isso. Meus meninos, o que é que querem dizer mais sobre o tema principal que nos trouxe hoje aqui à antena aberta? Last words? Sim, as last words, eu diria mais, deixava mesmo last words para o que é uma last word, que é aquela mesmo última do fim do podcast. Mas pode ser umas intermediate words. Ok. Intermediate existe? Vai, Carlos, intermediate. Começa tu. É assim, sobre o solo games eu não tenho muito mais a dizer. É só desejar boa sorte a quem gosta muito e apreciarem. Tentar apreciar também o jogar com os outros. Porque acho que os jogos de tabuleiro foram feitos para se jogarem uns contra os outros. Ou uns com os outros. Sim, mas há pessoas que têm fobias sociais. Eu acho que estás a ser muito radical. Pronto, se calhar estou. Mas eu respeito quem gosta de jogar, mas acho que os jogos de tabuleiro não foram. Essa coisa do solo nos jogos de tabuleiro é assim um bocadinho. Então não é. Olha, jogos de cartas solitários. Contra a natura. Solitário. Olha, nunca pensei nisso. Não é? Fartei-me de jogar isso na minha juventude. É uma forma de nos entretermos, sem dúvida. Passatempo. Não há. Mas É só isso. não é uma coisa que eu procuro nos jogos, é verdade. Pronto. Olha, aquilo que eu retenho desta conversa é que o Carlos respeita muito quem está a tentar utilizar metadona, mas ele é um usuário de produtos pesados. É aquilo que eu retenho. Ok. Nunca vamos ver o Carlos no cal. Nunca vamos ver o Carlos no cal. Aliás, ele é o gajo que passa no cal. Ele é o bad boy que passa no cal e diz: estás na metadona. Moribundos. Losers. Coitadinho. Epá, nunca digas desta metadona, não me terei, mas Olha. se calhar, não é? Quem sabe? Daqui a um ano está o Carlos a comprar todos os Olha, jogos Boon solo. Lake, que é uma das minhas paixões agora de verão, tem um modo solo. Olha. Eu acho que todos os jogos são uma paixão de verão para ti, ó Carlos. Assim, mais ou menos. Ainda te lembras, amor, quando tudo começou? Naquela mesa de verão. Não vais cortar isto, pois não? Não, isto fica. Muito bem, meus meninos. Não, deixa-me acabar. Vamos fechar. Não feche já. Peraí, deixa-me. Já chamei 3 vezes o teu nome. Não, que mentira. O Carlos não... me intromete sempre. Não sejas assim. Só queria deixar mais uma coisa para além daquilo do Carlos nunca na vida irá frequentar um local. Queria dizer que Nunca eu respeito muito a malta que joga jogos solo, principalmente porque muita malta que joga solo só consegue jogar jogos solo. Portanto, respeito. Sinceramente, é melhor que nada, não é? E não A partilho minha nada misericórdia para com esses. E não partilho nada esta visão do Carlos de que acha que quem joga um jogo de tabuleiro a solo é menos que os outros. Não. Porque ele passa Não tempo ponhas com palavras qualquer na minha boca que eu não ponho, disse. man. Eu sou filho, melhor, eu não sou filho único, mas tive a minha irmã nasceu muito tarde. Portanto, eu durante a minha vida inteira, eu tive que jogar tudo e mais alguma coisa solo. Respeitam. Portanto, Eu respeito assim, isso. Eu estou-me a rir, não é disso. Eu estou-me a rir pelo palhaço do Nuno estar-nos a desligar com um comando à distância. Não, é por isso que eu me estou a rir. Não, mas Carlos, atenção. tens de pensar como o Nuno pensa que manda aqui, mas na realidade não manda. Olha, ele é que tem que dizer as last words, senão depois temos a comunidade a dizer que ele que não participa. Se eu mandasse...
Olha, então as last words vamos fechar então esta parte do podcast. Já terminamos o nosso tema que foi modo solitário. Cada um tira as conclusões que quer e podem depois pôr palavras na boca de qualquer um de nós e dizer eu acho que ele disse aquilo. A vantagem é que está tudo gravado. Por isso, meus amigos, vamos fazer um pequenino interregno. Eu ainda acredito na edição. E voltamos já. Não acredites. Então, jogos de trazer por casa. Então, quem é que quer começar? Alguém com o dedo no ar? Ninguém. Ok, começo eu. Então, jogos de trazer por casa. Eu esta semana joguei no nosso encontro o King Domino Origins. Uau! Qual versão? Qual versão? Então, Tem aquela da 3 caixa modos. preta. Ah, pois. Isso eu não experimentei. Eu experimentei o que a Ana me deu para a mesa e eu comi o que ela me pôs na mesa. Bem-vindo ao meu grupo. E, basicamente, o jogo, para quem jogou King Domino, é igual. Tudo igual. Sim, tudo igual. A forma de escolher, a forma de colocação das peças, as pontuações. Eu acho que o que eles semearam ali um bocadinho foi só para te fazer ter segundos pensamentos sobre a peça que tu vais escolher, colocaram umas maiorias em que tu tens que controlar e tentar controlar quem é que tem a maioria e a maioria pode ser roubada a qualquer ponto do Jogaste o jogo. segundo modo, então. E ele vai andando de um lado para o outro com as maiorias. Foi o que eu senti do jogo, tudo igual, excepto esta parte. Ou seja, quando escolhes a peça, tens ali mais uma maneira de pensar que pode ser interessante ou não. Deixa-me só dizer uma coisa. Não é tudo igual, porque te esqueceste de explicar as partes dos vulcões. Também alterou. Ah, ok. Está bem. Ok. Os vulcões são diferentes. E esses pormenorzinhos fazem com que o jogo dê uma saltada. O jogo continua dentro do mesmo género, dentro do mesmo target que o King Domino normal estava, mas eu acho que essas alterações vieram fortalecer o jogo. Já agora, tenho que dizer só uma coisita. E esse jogo anda a ser tão jogado entre nós que vamos aos encontros, não é, Carlos? Sim, eu não jogo esse jogo, mas gosto muito do King Domino. Porque faz parte do jogo, que é o jogo doiro. O jogo bonificado. Concurso. Exatamente, é o nosso jogo Sim, bonificado, exatamente. patrocinado pela Amiibo. Muito obrigado, Amiibo. Muito obrigado. Olhem, ok, a parte dos vulcões tem que dar a mão à palmatória. Tem lá os vulcões no meio em que as peças já não vêm com... Dá a mão. Ana, quer-me tudo. Vêm com menos pontuação e depois tens ali os vulcões que te permitem escolher onde é que tu queres depositar mais pontuação, menos pontuação. Exatamente. Dizer que eu joguei o jogo a 3 e que não liguei nada às maiorias. Joguei o King Domino Origins como se estivesse a jogar o King Domino e acabei por me safar, consegui pelo menos ter uma boa pontuação. Gostei do jogo, acho um jogo bastante simples, um jogo fácil de explicar, muito fácil de explicar, aliás, e um jogo de entrada muito bom. É um catala. Carlos, Tiago. Não, vamos ao Tiago, que o Carlos já está sempre a seguir, agora se calhar passamos para o Tiago. Então, o que é que eu joguei esta semana? Olha, eu joguei, não vou dizer, joguei no encontro rapidamente, joguei o Mundo Maravilhoso e o Sagrada, não ganhei nenhum dos dois. O Mundo Maravilhoso não vou dizer estranhamente, mas chateia-me quando não ganho. E depois... Sim. Tens pedigree. Isso tem estatuto. Depois o Ticket... depois o Ticket Ride, exatamente. Depois joguei o Ticket Ride, mas queria frisar um bocadinho mais esta jogada do Ticket Ride, porque foi a primeira jogada do Ticket Ride Europa da minha sobrinha de 7 anos, a Ritinha. 8 anos, a Ritinha. Ok. E ela jogou do lado certo do tabuleiro? Jogou do lado certo do tabuleiro, para ser mais fácil para ela, como é óbvio. Teve alguma dificuldade em compreender algumas rotas, a melhor, alguns nomes, mas a partir desse momento começou a jogar bastante bem e não ficou nada atrás na pontuação e disse no final que jogou. Também joguei com ela o Bongo, que é um jogo que se joga facilmente. Joguei com ela e com a irmã de 4 anos, não é? Ela, tem uma música? Esse jogo tem uma música, não é? O Bongo, o Bom Sabor da Selva. E também joguei Azul o Stained Glass of Sintra. Não foi o Stained Glass of Sintra, o Summer Pavilion. E tenho andado a levar coças monumentais no Roll for the Galaxy, no modo online, que tenho jogado bastante. Como já vos disse, tinha jogado ali o maior da nossa aldeia. E o nosso menino está a mudar. Então, mas espera aí. Algo... Então, mas tu passas de grande vencedor... Mas subiste de nível a isso? Simplesmente fui para um torneio maior,
ou seja, de estrangeiro, a nível mundial, e tenho jogado bastante para treinar na arena, no modo de arena. E no modo de arena aquilo não há, como é que eu ia dizer, não há meninos. Contemplações. Aquilo é para matar, literalmente. O menino passou de perseguidor de board gamers digitais para um evangelizador. Para Tu presa. bem, estás a ver? Nunca digas nunca. Para presa. Não, mas tenho divertido bastante porque tenho levado, mas atenção, Claro, toda a gente tinha dito coças isso. Tu é que monumentais és uma mesmo. besta, não é? Coças E dizias que não. monumentais. Posso-vos dizer que já não ganho um jogo para aí há 10 jogos atrás, mas tenho andado a divertir-me muito. E está para começar novamente outro torneio que vou participar. No torneio anterior, fiquei para aí, aquilo eram 2 rondas, fiquei na linha d'água para passar para a segunda, ou para a final, digamos assim, Muito mas bem. Fiquei no meu lugar, atenção, fiquei Sim, no meu lugar. ninguém te tira. Mais para cima era sorte. Carlos. Pronto, e são os meus jogos. É assim, eu joguei Boon Lake e perdi com o Tiago Júnior, Com o Ah. porque ele jogou muito bem e eu joguei muito mal. Não joguei, eu acho que não joguei muito mal. Ele é que de facto jogou muito bem e ele é muito rápido a jogar. Então, a determinada altura, eu ainda estava a olhar o que ele estava a fazer e não tinha pensado no que é que eu estava a fazer. E acho que perdi meio um bocadinho. Mas eu continuo a gostar muito do jogo e acho. Também é assim, uma coisa que eu me apercebi. Quando joguei com 4, gostei mais da experiência de jogar com Uhum. 4. Acho que se calhar esse tempo que me faltou a 2, para pensar um bocadinho mais e ponderar, até porque acho que Ganhavas pensei muito. a jogar a 4. A 4 dá mais tempo para fazeres isso. Embora podes ficar sem as ações, no entretanto, não dá para. Mas Não a dá tua para planeares experiência, assim. a tua experiência a 4, Carlos, também foi daquela da semana, não foi? Foi, exatamente, foi Ok. tipo a 0, obviamente. Mas continuo a gostar muito do jogo e mesmo a 2 gostei muito da experiência. Ótimo. Pronto. Depois, há 2 jogos que eu queria aqui mencionar que ainda não joguei, mas tenciono fazê-lo. Mas não é este o segmento de jogos que eu gostava Então de ter qual é? jogado? Pois era. Ai, mas eu vou metê-los aqui. Ainda não temos um segmento. Pois não, por isso é que eu vou pôr aqui. Que Então é vai. jogos trazer por casa, Se não que é admite, daqueles jogos eu deixo. que eu quero trazer por casa. Pronto. É Ah. um de um senhor que vocês conhecem, que é o Rainer Knizia. Ux, quem é O San esse? Francisco. O San O Francisco homem editou vai mais sair um agora, jogo? vai sair pela Rebel Games. Eu estou tipo, que engraçado, gostava mesmo de Mas tu experimentar. já tens o jogo? Não, mas o jogo já está disponível e Oh, Carlos, mas pronto, aqui entre está nós, para adorar. será que o Mr. Canizia Estás a tem pensar. um bando de minions a trabalhar para ele? Claro, Tem, obviamente. Só que fechado ninguém na sabe. cave. Como a Beyoncé tinha Só- a CIA. Mas não digas a Não ninguém. é verdade? E ainda há um outro jogo que eu também gostava de. Epá, pronto, achei muita piada, sobretudo aos gráficos. Lá está. A parte gráfica atraiu-me. Se chama Que se chama AE. Ai pá, agora tive uma branca. Espera lá. AEMCA. AEMC. Não. San Francisco, a MCA, tudo a ver. E um outro jogo que eu gostei bastante, que se chama Aeolos. Aeolos, que acho que é vento, quer dizer vento, penso eu. Que é de um criador alemão que se chama Arve Fühler. E vai ser lançado pela Spiel Das, que é uma Oh, Carlos, editora. é assim. Chama o Pedro Pereira. É isso que eu ia dizer ao Carlos. Tu antes de vires para aqui dizer esses nomes, por favor, liga ao Pedro. Falas Diz, com o olha, Pedro, não é? grava-me isto aqui que eu vou dizer. Ele grava-te. Como é que Não, tu mas- disseste que se chama? Aeolos. Aeolos. Aeolis. Hum. 2020? Não, é um jogo que vai sair ainda. Uau, então há já 2 mais ou menos com o mesmo nome. É, porque é que não é Olis, é Los. L-O-S. Ok, Ahm, muito bem. eu estava a dizer que o Arve Fühler fez um jogo, não, eu há bocado disse um nome errado. Fez o El Gaúcho e o Monasterium, que foram 2 jogos que passaram relativamente ao lado. Em particular o Monasterium, que é mais recente e que eu cheguei a experimentar 1 ou 2 vezes e até que achei um jogo bastante interessante, mas lá está, tem muitas coisas
exige algum trabalho de preparação. E talvez por causa disso, preparação para se explicar e para se jogar. Portanto, não é um jogo que se joga Sim. de imediato. E isso acho que é um handicap para o jogo ter tido mais sucesso. Mas que gostaria de voltar a revisitar. Mas pronto, lá está, é dessas coisas, não é? Com tantos jogos, nós às vezes somos um bocadinho... Revisitar jogos, Carlos. Tens uma piada. O Pagoda é um jogo... E logo esses. O Pagoda é um jogo para 2 jogadores que também é dele e que também achei muita graça quando o joguei, na altura em que ele saiu. Pronto, e foi isso. E é isso, melhor dizendo. Ok, esta parte está terminada. Até já. Então, agora, o que é que vos deixou curiosos nestes tempos que passaram, que mediaram entre um podcast e o outro? Que não foi muito. Atenção, meninos, não foi muito. Carlos. Olha, eu tenho aqui uma surpresa. Eu tenho aqui um repto que queria lançar a todos, mas por isso mesmo acho que era melhor ficar para o fim e vocês darem as vossas curiosidades. O que é que gostariam de deixar curiosos a vocês? Tu, Nuno, o que é que te deixou curioso esta semana? Então, o que é que me deixou curioso? Eu passo a bola para um, chuto uma bola para mim, parece que estou num campo de ténis. Vai, agora é para gol, Vai, Então. Nuno, vai! O ténis não tem golos. Falhou. Então, em agosto vai-se realizar a maior cone dos Estados Unidos da América que se chama... Não, chama-se Gen Con. É no Indiana. Eu nunca fui, não sei bem onde é. Então, é de 4 a 7 de agosto e, como vocês já sabem, no BGG já... Indianápolis. Sim. Que fica em Indiana. Onde se faz... Também sei fazer outras coisas. Espero que... Pois é. Espero que... Acho que Indiana deve ser conhecida mais por isso. Pelo Indianápolis. Né? A corrida de Indianápolis 500. Pelos Indiana Pacers? Pois, se calhar. Indiana Pacers, exatamente. Ok. Bom, então vou continuar. De 4 a 7 de agosto vai ocorrer a Gen Con. Então, no BGG já há listas com os jogos que serão lá lançados e, por acaso, eu estive a consultar a lista. Agora estou a consultar as listas todas. Onde é que eu tenho a lista? Estás mesmo a precisar de ir a um cal. Bom, então como vocês sabem, a Gen Con também tem uma listazinha no BGG, onde nós vamos lá, vemos os jogos que as editoras e os publicadores individuais pretendem levar à feira e apresentar na feira. E os editores, não é? Pronto. E então, neste momento, à data da gravação deste episódio do podcast de Billy a Besta, em primeiro lugar está que jogo, Carlos? No primeiro lugar para a Gen Con? Posso dizer que é uma expansão. É uma expansão para um jogo de caixa pequena de uma editora presente em Portugal. Que giro. Disseste uma expansão? Não sei. Uma expansão. Mas é um jogo português ou que está numa editora? É um jogo de uma editora também presente em Portugal, com uma grande ênfase, e que tem um jogo base que saiu no ano passado, 2 anos? Talvez no ano passado. Red Cathedral? Exatamente. Muito bem, obrigado, Tiago. O Red Cathedral de Contractors, a expansão, está em primeiro lugar aqui nesta, com toda a gente louca para ver esta expansão. Eu próprio também posso dizer que também tenho algum interesse em ver a expansão, porque eu gosto do Red Cathedral, acho um jogo interessante, cativa-me aquela caixa pequenina, acho muito interessante. O outro, por exemplo, a seguir na lista, temos o Séptima. O Séptima é um jogo que eu estive a olhar muito para o Kickstarter e estive, vai, não vai. Séptima, basicamente, tens movimento de área e tu tens o teu convênio de bruxas e tens que tentar curar as pessoas, mas sem que gerar demasiado alarido para que as pessoas do povoado não te prendam e não te levem à fogueira. Em terceiro está um jogo do Reiner Knizia. Ra. Ih, é sério? É verdade. É um jogo novo. Tu conheces, Carlos? O Ra não é jogo novo. Ok, estás a gozar comigo. E a lista continua por aí fora, por isso a lista está no BGG, é uma questão de as pessoas consultarem e é claro que isto vai mudando, não é? Porque isto é por votação do público e pronto, o público vai ver e vota noutras coisas. O Red Cathedral, a expansão é o Contractors, não é? Ou coisa do género. Exatamente. É isso mesmo.
está pensado em sair pronto, agora no terceiro trimestre deste ano. Muito bem, e isto foi o que me deixou curioso. Tiago, o que é que te deixou curioso? Então, nem que combinássemos, por acaso até não nem combinámos, e acho que até é uma coisa que o Pedro já referiu na semana passada, que é as listas de Essen também já estão online. Essen que até foi antecipado, Verdade. acho que 2 ou 3 semanitas, mas as listas já estão. E não sei se foi por causa disso, mas já agora vou também o primeiro jogo que está em OT. Carlos, sabes qual é? Porque o Nuno sabe. Eu sei. Em Essen, o Nuno sabe, sabes? Não sei. Não, diz lá que tu sabes, Olha, Carlos. deixa-me ver se eu te explico. É de uma editora que está em Portugal e é uma expansão. É o Contractors. Exatamente. A expansão. Para o Red Exatamente. Cathedral. Exatamente. E já agora, Uau. de vir tem o número 2 também, que é o Lacrimosa. Um jogo que está para sair. Esse eu reparei já nesse jogo. Um jogo que está Eu para não sair. gosto muito da capa, do grafismo, mas parece-me interessante do que eu li. E já agora, Da sinopse. a Ishra e a Shay, ou o Ishra e a Shay, também têm em terceiro lugar o próximo jogo deles, que é o Flaw War. Uhum. Ok. Depois temos aqui alguns, já mais cá para baixo, temos o It, Pedal to the Metal. Vocês se calhar não conhecem isto, mas vocês sabem que eu também gosto de jogos de carro. E é um jogo que... Está-me a falhar o nome Isso é daqueles do carros. Days of Wonder? É, e é aquele que a Days of Wonder Isso é o Flamme Rouge para carros de Fórmula já 1. sei. É, mas com uma produção inspirada Days of naquele... Wonder. É uma produção inspirada naquele... Está-me a falhar, naqueles... Ai, Na banda desenhada. do João exatamente, na Baião. banda desenhada, exatamente. E é um jogo que que eu só de olhar para ele já babo. Pronto, Lá e está. já não Eles refiro sabem o que fazem. mais. Refiro que o primeiro português é o Évora e está aqui nos lugares cimeiros, diga-se de Sim. passagem. Verdade. E boa sorte para todos. Quem gostar dos portugueses vai lá votar naqueles que eles querem mais experimentar, etc, para ajudar. O São Francisco também está cá, do Reiner Knizia, Carlos. Olha, esse por acaso não vi. Está aqui mais para assim, para baixo. Olha, posso-vos dizer é que a Devir está aqui muito bem representada. Sim, a Devir está O marketing deles está neste on fire. momento, Está hot. à data da gravação, está lá em cima mesmo. Estão quase todos, sim. Exatamente. Tem o Red Catril, tem o Lacrimosa, tem O Winter, tem o Home Sweet Home. Também são jogos que estão para lançar. O Regine, alguns Maze Escape que ainda também não saíram. Sim. E acho que ainda tem para aqui mais uns para baixo. Parabéns à Devir. E já agora parabéns à Amiibo. Olha, o João Quintela Martins, pois é, o Everett João Quintela Martins. Então tu não sabes. Temos que convidar. E também cá está o do Costa e Rola. Também está cá o do Costa e Rola, que é o Dom Pierre. Sobre o champanhe. O Dom Pierre, pois é. Foi aquele que teve em Kickstarter, não é? Acho que sim. Não sei se foi Kickstarter, foi a GameFound. Foi no início do ano, teve em Kickstarter. Numa editora norte-americana que eu não sou como o Carlos, não me lembro dessas coisas. É R&R. Ok. R&R? Pois só consigo chegar aí. Bom, posso ir à procura porque eu não tenho net. Okay. Carlos, então qual é a notícia bombástica que tu nos tens para partilhar? É assim, é uma surpresa, mas é uma surpresa que a gente vai ter que desvendar hoje. Nós estamos aqui a pensar fazer, quando falo nós os três, não é? Não, mas nós grupo, nós os três grupo. Enquanto board gamers Sim. de Aveiro, estávamos a pensar dinamizar mais para setembro, outubro. Ainda não temos uma data bem O que é que nós vamos fixa. dinamizar? Vamos organizar um retiro chamado o Retiro da Besta. Uau. E o Retiro da Besta será um retiro, um momento, uma fuga ao rebuliço do dia-a-dia cotidiano. Do dia-a-dia cotidiano é fodido. Não posso dizer isto. Pausa. Continua, Carlos. O Retiro da Besta. O Retiro da Besta será uma fuga ao nosso dia-a-dia frenético e agitado. Vai ser um excelente local para jogar jogos solo, aposto. Sim.
que é um retiro. Vai ser um sítio onde haverá espaço para jogarmos todos uns com os outros e uns contra os outros. E onde ninguém ficará solitário. Portanto, a ideia é mesmo nós juntarmos e fazermos tão queridos. uma espécie de encontro, uma mini-con privada para quem se quiser alistar. Mas no futuro teremos mais notícias para breve, é isso que estás a dizer? Mais notícias para partilhar e para já vamos só deixar as pessoas a marinar. salivar e pronto, a irem ao calo. Não, irem ao calo olhar para aquilo que querem jogar a muitos. Muito bem. Exato. Olhem, então com isto... Vamos ver se tem pernas para andar, mas a ideia é mesmo essa, é fazermos um encontro, ou um retiro, uma saída mesmo para um sítio inóspito deste país lindo que é Portugal. E também podemos ir para os Açores e para a Madeira, Carlos, também não vamos excluir. Sim, é um bocado mais difícil. Muito bem. Obrigado por esse anúncio tão frenético. Qual Grammy, qual Oscar de melhor filme? Bom, e assim chegamos ao fim. Eu sei que vocês gostariam de nos ouvir falar. Até poderíamos ler aqui um livro, por exemplo, Os Lusíadas. Os Lusíadas. E vocês estariam deliciados a ouvir-nos a falar sobre as ninfas, as tágides, melhor falando, e o Adamastor. O Adamastor, por exemplo. Mas nós também temos que cortar. O Adamastor está na MIB, atenção, eu tenho o Adamastor. Ok, verdade. E temos vidas, é verdade, não se esqueçam disso, por isso precisamos dormir. Muito bem, por isso, damos por terminado este podcast. Foi um podcast em que falámos um pouco sobre os modos solo, que vantagens, desvantagens, se gostamos, se não gostamos, o que é que traz de novo ao mundo o modo solo. E, por isso, agradeço a todos por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para nos ouvir. Espero que gostem. Se gostaram muito, e até conhecem não sei quem, podem partilhar o podcast. E sejam felizes e joguem muitos jogos. Últimas palavras para Tiago, por favor. Pronto, hoje não tenho muita coisa a dizer, é só para lembrar para nos seguirem nas redes sociais, no Facebook. Quem quiser falar connosco, procure o nosso WhatsApp, já agora Facebook de Billy a Besta. O nosso WhatsApp está no Facebook, portanto podem lá fazer o link direto para a nossa conversa. E quem quiser dê-nos uns likes nas plataformas podcast, que ouvi dizer que aquilo é loucura. É loucura. E pronto. Carlos? A mim, aproveitava este tempinho só para pedir, façam-nos perguntas e lancem-nos desafios, que a gente gosta.